seja, o temor do expositor à placa do tempo, né? Sim, sim, tá, beleza, beleza. Antes só que comece a contar o tempo, só 5 segundos, né? Devido a essa trajetória de agora. Eu estou aqui na fundação, vim trazido aqui pela minha esposa, a Tereza, em 2011. Cheguei no primeiro simpósio. Nesse primeiro simpósio, eu vim como auxiliar do Bartolomeu na sessão de apoio. No segundo simpósio, já pude participar, aí me bateu aquela vontade grande de ser assim, no próximo eu vou estar presente lá apresentando. Então, fomos nos preparando e estou querendo apresentar para vocês meu primeiro filho, ou nosso primeiro filho. Eu conversava com o Bartolomeu agora e nós falamos o seguinte, eu esperava que fosse um menino e de repente no meio da gestação virou uma menina. Ou seja, começamos a trabalhar um tema e depois no desenvolvimento das pesquisas acabou saindo esse grande tema, as atividades espíritas na FARC, contribuindo para a evolução do ser e da sociedade, que a gente vai apresentar aqui para vocês. Como eu dizia antes, né, embora pelo tempo, mas esse é um mal talvez de São José, a gente não consegue falar dentro daquele tempo. Então eu fiz uma coisa que no rádio a gente chama de palavras gravadas, né? Ou seja, fazemos o texto e daí nós vamos lendo, colocando para todos, e a gente espera realmente que a espiritualidade nos abençoe. Vamos nós. Característica do ser. Na introdução do livro do Evangelho, nós temos lá a parte moral do Evangelho, existe a reforma de cada um. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, a princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. Nós procuramos abordar isso da seguinte forma: se para os homens é uma regra de conduta, temos aí o princípio básico da evolução do ser, definida pelo Nazareno Mestre, quando, de sua passagem, pelos seus próprios exemplos, todos focados na lei de amor. A autoeducação. Abordamos da seguinte forma: primeiro, para essa conquista da autoeducação, o que nós já ouvimos falar aqui desde a sexta-feira. Seguir as regras de conduta moral para si mesmo. Na sexta-feira passada, quando da apresentação do nosso Zé Alberto, ele falava a respeito da questão de que muitas das vezes nós nos preocupamos em defender a obra, quando deveríamos cuidar de nós para sermos, como esse exemplo moral, a defesa geral. Porque quando nós vamos defendendo um trabalho que está sendo realizado e esquecemos muitas das vezes de nos comportarmos como seres humanos em respeito ao outro, respeitando as suas condições, respeitando como ele é e o aceitando desta forma, então nós não estamos sendo de acordo com a lei do Cristo. Jesus nos aceita a todos como nós somos. E se nós queremos ter essa característica desse ser humano, nós então a primeira coisa que vamos fazer é seguir essa regra de conduta moral. Na segunda, a justiça rigorosa nas relações sociais. Termos esse relacionamento social, mas sendo rigoroso para conosco mesmo, todo conceito. Virmos buscar em nós o que eu sou, aquela que o que buscais. O que eu busco quando eu estou aqui presente diante de todos vocês, fazendo a colocação daquilo que já começa a proceder dentro de mim, como esse crescimento desse ser moral ao qual todos nós devemos atingir. Manter fé na conquista da felicidade. Nós aprendemos em todos os momentos, nos veículos que nos trazem,
que a fé é aquilo que remove as montanhas. As montanhas que são os obstáculos que nos impedem, muitas das vezes, de sermos aquilo que verdadeiramente nós queremos ser. E esse remover montanha é tirarmos esse lixo emocional, lixo todo que existe dentro de todos nós. Por isso que encontramos dificuldade. E costumamos falar muitas vezes, seja nas palestras ou seja na sala de estudo, que é muito mais fácil eu olhar a todos que estão à minha frente do que olhar a mim mesmo. Então meus olhos são sempre de críticas pelo aquilo que eu vejo de errado no outro. E quando eu não vejo em mim mesmo, que quando eu olho no outro os defeitos e identifico, é porque eles são parte integrante de mim. E com essa condição, dessa fé que eu tenho de melhorar, quando eu olhar e ver no outro defeito, eu procuro modificar em mim. É isso que nós abordamos dentro do artigo. E compreender que a matéria é temporária, mas o espírito é eterno. Nós analisamos muito por um encarne. Eu vejo hoje o que eu quero ser materialmente. Eu vou estudar para ser doutor, para ganhar dinheiro, para ter uma vida melhor. E eu esqueço da condição que eu sou espírito em estágio na matéria. E que eu tenho que buscar melhorar-me espiritualmente das condições morais. Nós abordamos sobre isso. A pessoa humana é um outro tópico que foi abordado. Jesus não exige de seus discípulos e seguidores nada além de suas condições, orientando suas responsabilidades para o bem do próximo. Gente, essa máxima são os recursos que ele nos traz para que a gente possa ser esse ser grandioso. Buscar a ser tudo isso que nós falamos anteriormente, esse combustível a ser integrante para essa condição aí. Crescimento do ser como indivíduo. Valorizar a amizade e o comprometimento com a tarefa. Como é importante isso para todos nós que queremos crescer. E aqui no trabalho nós encontramos isso, essa valorização com o outro. Quanto que essa casa já vem procurando trazer para todos nós essa atividade e esse impulso de olharmos o outro com o coração. Olharmos o outro e perceber que ele possivelmente não esteja no momento correto e nos colocarmos nesta condição, como já foi dito aqui. Já passamos daquela condição do que buscais, agora o que podemos já oferecer disso? Uma vez que já estamos com conhecimento do Evangelho, o que eu posso oferecer a esse outro? Para que todos nós possamos atingir quando Jesus nos disse: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E a pergunta que cabe a cada um de nós dentro desse processo é aquele: eu me encontro nessa condição? Eu quando falo, fulano, eu te amo, eu estou falando com o coração ou eu estou falando só por uma questão mera social? Que quando eu passo para o outro, a reflexão é: retorne para mim no feedback e se veja, realmente amas como Jesus disse? Amar ao próximo como a si mesmo? Então eu primeiro me amo para aprender o que é amar e dali então eu vou buscar passar para o outro esse sentimento. Aí sim, com essa amizade, vamos fortalecer a nós mesmos e a toda a instituição a qual pertencemos. Jesus é o maior educador de todos os tempos. Por várias vezes estimulou os seus discípulos para que exercitassem seu crescimento interior na fé. Deixa eu ver se eu botei isso aqui. Exercitar seu crescimento da fé. Como na passagem em que Jesus volitava pelo mar revolto e na embarcação estava ali seus discípulos, quando ele convida o seu mais velho discípulo, Pedro, para ir ao encontro dele. Pedro, na sua fé, foi até Jesus e quando titubeou, perdeu a coragem, afundou. E Jesus foi e o resgatou. E ainda quando ele passa a respeito que sua pouca fé é que o fizera afundar. A gente traz isso para a nossa reflexão. Dentro desse caminho o qual nós estamos abraçando, quantas das vezes nos falta a fé?
Quantas das vezes eu me vi durante esse processo dessa gestação dessa criança que surge hoje, eu apresento para vocês, no momento de, não vai conseguir, ainda é muito além daquilo que você pode conseguir para fazer. E por outro lado, vinha aquela persistência, continue, busque, é o primeiro passo é sempre difícil para todos nós. Aí vamos nos lembrar muito que para sempre podermos caminhar e nos avaliar, é preciso o atrito. É preciso a ação ressonante que venha contra ti para te questionar, estás sendo verdadeiramente aquilo que de ti esperam? Estás sendo verdadeiramente aquilo que tu buscas? E aonde que nós vamos acertar o passo para poder dar sequência nele? A gente vai falando, vai acabando perdendo na situação que tem ali. Esse momento que nós colocamos aqui é do sentido evolutivo do ser na sociedade, é um outro item. Sentido da evolução do ser. Por tudo isso que a gente está apresentando agora, nessa evolução, o que a gente traz? Jesus respondeu com essas e outras questões no magistral diálogo com Nicodemos, ao esclarecer as diferenças entre o corpo e o espírito, quando ele disse: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos titubeava. Já? Então, como pá, também estou lendo, hein? E Nicodemos, quando titubeou naquela situação, como nascer de novo um homem velho? E Jesus apresentava o homem novo através da reencarnação. Então, todos nós que não renascermos de novo dentro dos nossos conceitos antigos e passando para o novo, nós não vamos conseguir atingir o que nós queremos. Jesus oferece a oportunidade de renascer em novo orbe, distante do seu habitat natural, oferecendo-lhes novas oportunidades para adquirirem agora na Terra as condições de retornar a viver no antigo orbe. Isso se trata que, quando há alguns milhões de anos, tivemos os degredados do orbe de Capela. Capela, que era um orbe, segundo nos conta Caminho da Luz Emmanuel, onde que aqueles espíritos que não atingiram ao ponto em si de seguir na evolução, como já foi falado aqui, né, a transição planetária, o Zé Alberto falou agora pela manhã, também focado nisso, não é a transição do planeta, é a transição entre nós. Se nós não conseguirmos isso, vamos ficar estacionados o tempo todo até que sejamos incentivados à mudança. E aí é que vem a dificuldade. Para proceder a essa mudança, quando vamos fazer? Nós estamos abordando isso quando, até Emmanuel, no próprio livro, ele fala o momento que está acontecendo no planeta agora. Despertarmos para essa realidade do ser. Eu vou ser o espírita na casa espírita, então eu vou me focar, eu vou trabalhar, eu vou ser o outro. Ou seja, vou usar a minha máscara espírita. E quando eu estou na sociedade? E quando eu estou no trabalho, onde eu vou encontrar aqueles que são os meus adversários, que vão me impulsionar ao crescimento? Como é que eu vou me proceder? Vou usar outra máscara ou vou o quê? Não é isso que Jesus espera de nós. Jesus espera de nós aquilo que nós somos, verdadeiramente numa linha reta, para que possa trabalhar em nós essa transformação e essa mudança. Por isso é que, como ele falou a Nicodemos, é preciso renascer de novo para chegar ao reino de Deus. Uma coisa que eu não queria está acontecendo, era correr agora. Gente, o Espiritismo não cria renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. O homem atinge esse espaço pela reforma íntima, para desta forma atingir patamares que o credencia ser um homem de bem. Vamos ser sucintos nessa colocação aqui, porque senão a gente vai ficar repetitivo daquilo que a gente está falando. Essa é a condição, o estágio de reforma íntima. Qual o maior mal que nos assola todos? Qual é o objetivo de estarmos reencarnados e participando desse processo de renovação hoje? Ainda estamos agregados e presos ao orgulho e ao egoísmo.
E é preciso trabalhemos isso daí. E nós vamos encontrar nas atividades iluminativas da FAC essa oportunidade de podermos realizar e nos libertarmos desse sentimento. Nós fomos buscar lá no Estatuto da FAC quanto às atividades iluminativas, que diz o Estatuto em seu artigo 6º. As finalidades específicas da FAC são a promoção e realização. A linha 2, item 2, da aplicação prática do crescimento espírita por meio de iniciativas que possam, de forma conjugada. Letra A. Proporcionar aos seus assistidos, definido no artigo 2º, linha F, a experimentação das virtudes ensinadas pelo Espiritismo, por meio da participação em ações do bem que ensejam o exercício do amor. E, B, assistir e orientar pessoas, trabalhadores ou não, com patologias ou inquietudes espirituais, bem como com carências demandantes de assistência social ou apoio material. Para ser esse trabalhador digno, como já foi colocado aqui, tem que estar preparado. Ele tem que estar preparado para poder receber a esse e transmitir não palavras intelectualizadas ou simplesmente, como nós dizemos, normalmente da boca para fora, que não é sentido dele. É preciso estar totalmente evangelizado para que com esse amor ele conseguir transformar no outro e trazer o silêncio para as suas inquietudes. Nós temos aí a área... Esse teu relógio está correndo muito, hein? Nós temos aí como primeiro a área de acolhimento, realização do trabalho com amor, distribuição das mensagens de boas-vindas na porta de entrada, no acolhimento ao ouvir ao outro com consideração e direcionar para o tratamento que se faz necessário. Não vou me estender muito aqui, porque no tempo, quando foi passado aqui anteriormente, dessa atividade, já foi se colocado isso. Mas com questão ao trabalhador, se ele não estiver envolvido e embasado dentro do ensinamento de Jesus, ele não vai conseguir dar a esse outro companheiro que chega, muitas das vezes, como dizia há muito tempo o Gustavo, ele vem à fundação na busca de que aquela é a última oportunidade que ele tem para poder encontrar seus problemas, terem resolvidos. E quando ele encontra esse acolhimento, mormente ele já começa ali a se sentir mais aliviado e imbuído dentro daquela questão do que ele vem buscar e o que ele deseja que o Cristo faça por ele. A outra situação é o estudo em grupo para a reforma íntima, onde que para todos nós vamos nos descobrir. Existe aquele momento em que nós somos tocados e começamos a liberar. Aqui começo a fazer a minha reforma. Quando é que isso começa? Quais são os valores que eu tenho como conhecimento, que eu começo agora a colocar em prática? Posso começar a qualquer tempo nesse encarne. Não que eu atinja ainda nesse tempo, mas a dificuldade do primeiro passo, quando ele é dado e constituído, fica muito mais fácil ainda. E a Fundação oferece essas oportunidades. Passamos para poder completar esse artigo 2 semanas pela DAEA, conhecendo esse trabalho, que é o trabalho realmente em que tem que estar preparado com o Evangelho, com esse Evangelho, para poder realizar um trabalho como esse. Nós vamos verificar apoio a adultos em situação de rua. Aqui resolvemos colocar em fotos para poder especificar melhor o trabalho que é feito. A triagem lá fora, em que os irmãos chegam nas suas condições, é um trabalho de muito amor, de muita compreensão, resignação acima de tudo. Porque da forma como eles chegam, conversar com eles, nem todos estão preparados para participar naquele dia, não só do alimento, como nós vamos vendo aqui pela foto, mas em si de receber a palavra, e chegar para esse irmão e conversando com ele. Muitas das vezes o estado dele está envolvido em substâncias químicas e outras que não lhe permite até escutar. Quantas ameaças nós vimos eles procederem contra o trabalhador, que com muito amor abraça, conversa. Naquela primeira conversa ele já vai se sentindo acolhido.
mesmo não sabendo que ele não tem condições de entrar, ele é convidado a outras vezes que vir, já vir na condição que os outros estão. Então, quando eles entram, nessa primeira foto ali do meio, ali é o horário do banho. Eles vêm para tomar o banho, recebe, segundo a trabalhadora Nilza, quando conversávamos com ela, até perfume, shampoo, batom para as mulheres. Nós estamos vendo uma ali colocando batom, os outros estão tomando banho. E uma outra ação que é feita pela parte da arte é que se reparou que quando eles iam para o banho, eles ficavam muito agitados. Agora se coloca música suave e tem se notado com isso aí que eles vão se tornando mais leves. Todo o trabalho a ser realizado para com eles, como já foi apresentado aqui pela Tânia, na arte, já começa a preparação ali. Os artistas deles, não importa se esses artistas, ele gosta, isso aqui conversamos com ele há algum tempo, ele gosta de pintar, rabiscar, e o trabalho dele, nós vemos que é um adulto, mas o que ele está pintando ali são figuras infantis, passando a tinta do papel ali, mas se sente integrado a esse trabalho. À direita nós temos a arte. Nesse dia que nós estivemos fazendo o estágio lá, era a nossa parte de arte que estava levando a preparação para com eles. Então, pela música, eles vão se sendo mais suaves, recebem o passe, e depois do passe vem uma pequena palestra que é feita com eles, todo esse trabalho. O que a gente viu acontecer é que para esse, não é qualquer um que chega, eu vou lá e vou dar minha ajuda, vou dar minha contribuição. Não, esse ainda está necessitando de ter essa ajuda e essa contribuição. Então é um trabalho de muito amor que a gente vê que já é para esse crescimento do ser. Na sequência, nós temos atendimento às urgências sociais. Outro trabalho grandioso realizado por nossas irmãs. Essas são as famílias que chegam necessitadas, se dirigem aqui para o teatro, onde tem a preparação. Nesse momento que estão aqui, estão sendo selecionadas as grávidas dentro das suas necessidades. Enquanto isso, a turma prepara o alimento delas também, que é essa sopa. Nós vemos tantos trabalhadores ali executando essa tarefa. E na quinta-feira, nós temos então a seleção, a separação por zonas daqueles que vão ser atendidos. Esse trabalho ele é tão lindo e tão maravilhoso que dá-se o pão material, mas principalmente o pão espiritual. Nessa separação que é feita ali, nas visitas que são realizadas aos sábados, distribui-se o Evangelho e se faz o estudo do Evangelho na casa desses assistidos. E o que nos emocionou, chegamos até a nos arrepiar, foi quando nós vimos que o assistente chega e diz assim: eu queria um livro desse que eu quero fazer também o Evangelho em casa. Então esse, além, quando ele já recebe o pão material, ele é um trabalho desse. Atividades que a Fundação Allan Kardec proporciona a todos nós que queremos nos tornar melhores em tempos desses. As oportunidades são oferecidas na prática e vivência do Evangelho de Jesus para que nos libertemos dos males que estão impregnados em nosso ser, que são o orgulho e egoísmo. É a conclusão do nosso artigo, né? Essas são as referências bibliográficas que nós buscamos para poder compor todo esse trabalho. Como o nosso tempo já se vai, a gente não quer exceder para não ser desrespeitoso. Muito obrigado a todos pela atenção e leia o nosso artigo.